para cada um de nós, ou constitui para cada um de nós rotas, caminhos. Existe a geografia estabelecida pelo próprio Deus. Haja visto que quando Deus chamou o patriarca Abraão, Deus estabeleceu uma geografia para a promessa se cumprir na vida de Abraão. Abraão peregrinou quando atendeu a chamada de Deus. Eu já ouvi alguém falar que o lugar não faz muita diferença quando alguém tem que crescer. Mas olhando na Bíblia Sagrada, eu entendo que existem geografias que o próprio Deus determina para haver cumprimento de promessas sobre a sua vida. Existem rotas que Deus constitui no seu caminho para te conduzir à geografia que Deus quer fazer o milagre acontecer sobre a sua vida. A promessa de Deus para Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, é que Deus faria dele pai de uma grande nação. Abrão caminha por essa promessa. Abrão caminha por essa rota. Você veja que no capítulo 12, Deus designa Abrão para caminhar. E o escritor aos Hebreus diz que pela fé, Abrão obedece e peregrina uma terra a qual não era sua, uma terra estranha, uma geografia que ainda não lhe pertencia, uma geografia que Deus não havia determinado para Abrão, porém Deus havia constituído a rota para Abrão. No capítulo 13 de Gênesis, Abrão ele cria uma rota fora da vontade de Deus. No capítulo 13, Abrão deseja subir ou descer ao Egito. Quando Abrão desce ao Egito, no capítulo 13 de Gênesis, Abrão, no final do capítulo 12, do capítulo 13, Abrão não levanta altar para Deus. Abrão não constitui altar para Deus, por um simples fato. Qual, pastor? A rota que Abrão tomou para o Egito não era a rota de Deus, e muito menos a geografia de Deus para a vida de Abrão. Quando Abrão adentra ao Egito, ele coloca em risco toda a sua família. Deus não fala com Abrão, Deus não se manifesta a Abrão, Deus não se revela a Abrão. Enquanto Abrão está numa rota que Deus não está, Deus não fala com ele, Deus não orienta ele. Enquanto Abrão está numa geografia que Deus não estabeleceu, Abrão não ouve a voz de Deus e nem recebe a direção de Deus. Entretanto, no capítulo 13, no verso 1, verso 2 e verso 3 do livro do Gênesis, quando Abrão sai do Egito, o texto diz: e Abrão subiu para Betel, aonde antes havia edificado um altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Abrão sai da rota do seu coração, ele entra na rota de Deus. E quando ele entra na rota de Deus, ele entra na geografia que Deus estabeleceu ele. Vem para o meu altar, vem para a minha geografia, vem para a minha rota. Aleluia! E quando Abrão chega em Betel, Deus se revela a Abrão. Deus fala com Abrão. Deus conversa com Abrão. Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Sabe por que tem gente que não está rompendo na vida? Sabe por que tem gente que não está prosperando? Não prospera no trabalho, não prospera na empresa, não prospera no chamado, não prospera no ministério, não prospera em casa, não prospera na vida conjugal, não prospera na saúde, não prospera na área sentimental. Por que, pastor? Porque está andando em rotas que não é de Deus e habitando em geografias que Deus não estabeleceu. Todas as vezes que você habitar em geografia, pastor, não estou entendendo. Geografia literalmente é estudo da localidade, da terra, da habitação, aonde você está. Todas as vezes que você estiver na geografia que Deus
que Deus traçou para a sua vida. Aprenda a discernir a geografia que Deus estabeleceu para você. Aprenda a entender que o chamado Deus te deu e ninguém toma. O dom e a habilidade de administrar é teu. Você estudou, pagou um preço e adquiriu. Ninguém rouba de você. Mas se você não entender que as suas habilidades, o seu grau acadêmico, a sua intelectualidade, tudo que você possui, se você estiver na geografia errada, você vai trabalhar em vão, vai se esforçar em vão, vai se dedicar em vão. Por que, pastor? Aí vem o profeta profetizando e dizendo: esse povo recebe, mas coloca no saco furado. O que veste não se aquece, o que come não sacia. Por quê? Porque imagina de forma errada, não tem como prosperar na geografia errada. Não tem como crescer fora da rota que Deus te chamou para você andar nela. Não tem como você produzir fora da geografia que Deus te estabeleceu. Entenda uma coisa: tu pode pregar bonito, tu pode cantar bonito, tu pode administrar bonito, mas se não está na geografia de Deus, procure a orientação e diga: Senhor, eu quero a tua rota, eu quero a tua geografia. Pastor, aí você vai ver que o seu esforço não terá resultado, mas a sua fé te levará a lugares geografias que Deus estabelece dentro das rotas que Ele constitui sobre a nossa vida. Para de remar contra a maré. Para de querer andar onde não é para andar. Para de querer erguer tendas aonde não deve erguer tendas. Para de querer tendas perpétuas aonde é momento de transição, aonde é momento passageiro. Entenda uma coisa: Deus já estabeleceu uma geografia que dará o teu crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa entender que para chegar na geografia tem que andar na rota de Deus, no caminho de Deus. O escritor de Hebreus diz que pela fé Abraão obedeceu, pela fé peregrinou, pela fé acreditou, pela fé andou, e assim os seus filhos também. Isaac, no livro de Gênesis, capítulo 26, Isaac disse: eu vou para o Egito. Gênesis 26, eu vou para o Egito. Deus aparece e diz: não vai, habita em Gerar. Mas Senhor, eu quero o Egito. E Deus está dizendo: com teu pai eu não disse nada, com teu pai eu não repreendi, deixei ele criar a rota que ele quis. Mas contigo não, porque o teu pai eu gerei por uma promessa. Você é a promessa gerada no vento. Eu não vou permitir você andar em rotas que eu não estabeleci para você. Deus vem em Gênesis 26 e olha para Isaac e diz: não desças ao Egito, habita em Gerar. Ah, pastor, mas qual é a rota de Gerar? É escassez, é terra fraca, é terra sem muita oportunidade. Mas o segredo não está na terra, o segredo está na obediência da rota que Deus te colocou para chegar na geografia que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Olha o resultado. Olha o resultado. Quem é esse moribundo? Quem é esse forasteiro? Quem é esse peregrino? Qual o teu nome? De onde tu vens? Eu sou teu servo. Qual as pretensões? Nenhuma. E o que deseja em nossa terra? Somente escapar da crise da fome. Qual o teu nome? Isaac. Então habita na nossa terra. Eles não sabiam que aos olhos deles
Aquela rota não fazia sentido para quem foge da crise. Aos olhos dos filisteus, aquela rota não fazia sentido para quem está fugindo do problema. Para eles não faz sentido, mas na mente deles é só um moribundo escapando da fome. Mas no céu estava dizendo: Isaac, fica firme na rota, porque eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou fazer você prosperar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. A rota que Deus estabelece muitas vezes não faz sentido. Quantas vezes Deus mandou você fazer algo que não faz sentido? Agora vamos de Bíblia, rápido, meu tempo é curto. E missão dada é missão cumprida. Eu aprendi isso. Terminar antes das 9. Ainda deixar 5 minutos nos avisos. Não é assim que eu faço. Aprendi isso. Tem rotas que não faz sentido. Agora me mostra na Bíblia Deus chamando um profeta que a sua chamada fazia sentido. Me mostre na Bíblia Deus chamando alguém que a chamada fazia sentido. Me mostre na Bíblia, me prove na Bíblia. Se aqui tem professores de teologia com toda licença e liberdade, por favor, me mostre o texto aonde Deus chama alguém e diz assim: faz sentido para você? Ele diz: faz, eu estou compreendendo. Não. Quando Deus chama Abraão, fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde? Para um lugar que eu te mostrarei. Qual lugar? Não sei, é a rota. Só segue a rota, segue o caminho. Eu vou te levar, aleluia. Que Deus estabelece não fazem sentido. Não é coerente. A matemática de Deus não tem um resultado firme como nós costumamos ter. 2 mais 2 é 4, mas para Deus 2 mais 2 pode ser menos 2. Pastor, não faz sentido. E quem diz que a tua vida faz sentido quando você aceitou Jesus? E quem diz que no dia que você foi batizado no Espírito Santo fez algum sentido? E quem disse que no dia que você recebeu a oportunidade para cantar, para pregar, fez algum sentido? As rotas que Deus estabelece sobre a tua vida, muitas das vezes vai colocar a tua fé na prova, e muitas vezes vai elevar a promessa de Deus sobre a dúvida no teu coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, embasado na Bíblia Sagrada. A rota que Deus traçou para você pode gerar dúvida na promessa, pode gerar dúvida no teu coração, mas saiba uma coisa: Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abraão e diz: ei Abraão, sai da tua vida, sai da depressão, sai do chororô. Sabe por que, Abraão? Por que, Senhor? Porque eu sou o teu Deus. Deus estava dizendo: eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei. A rota pode estar difícil, mas Deus está dizendo: eu sou o Deus. É o Deus. Pastor, qual é a geografia de Abraão? Canaã. Qual a geografia de Isaac? Canaã. Qual a geografia de Jacó? Canaã. A terra que manda leite e mel. Aprenda a buscar a geografia que Deus estabeleceu sobre a tua casa. Aprenda a buscar a geografia que Deus estabeleceu sobre o teu ministério. Existem ministérios que Deus dá a nação para ele, ou dá o ministério para a nação. Existem pregadores que Deus dá os continentes para eles. Existem cantores que Deus dá a nação para eles. Existem pregadores que Deus dá um bairro para ele. Existem pregadores que Deus dá um estado para ele. Existem pregadores que Deus dá o Brasil para ele. O nome dele cai na graça. É Deus dizendo: a tua geografia é o país inteiro.
dos valentes de Davi, um dos chefes do exército de Israel, após a ascensão de Salomão no trono. Mas o problema é que todo mundo só fala de Davi, da sua bravura, como foi poderoso, como venceu. As canções diziam: Davi matou seus 10 milhares. As canções diziam: a estrela de Jerusalém. Mas entenda, pode ter Davi, porque a geografia que Deus estabeleceu foi o reinado de Israel. Mas abaixo de Davi tem um Benaia. A história não conhece, o povo não conhece, mas ele pega na mão de Davi e diz: vou contigo, sou fiel a você, vamos lá junto. Se for para morrer, se for para morrer ao lado, é a geografia que Deus estabelece. Benaia traz estrutura para o governo de Salomão. É isso, pastor. Salomão, não sabe, o presidente hoje pregou sobre Salomão, sabedoria extraordinária, mas foi Benaia quem colocou as coisas no lugar. Tem gente que Deus está dando a geografia de Salomão, o trono lá em cima, mas tem gente que Deus está dizendo: não tenho trono, não tenho fama, não tenho cartaz, não tenho pregação de leões, eu tenho para você um Benaia. Fica nos bastidores, fica quietinho. Pastor, quem é mais importante? Salomão ou Benaia? Salomão é importante, Benaia também é importante. O segredo não é qual é o nome mais famoso, o segredo é entender o propósito de Deus na tua geografia. Daniel profetiza nos palácios, Ezequiel contemporâneo no mais baixo cativeiro. Quem é mais importante? Daniel ou Ezequiel? Eu, particularmente, como historiador da Bíblia, eu gosto mais de estudar sobre Ezequiel. Mas quem teve mais prestígio? Daniel ou Ezequiel? Daniel, é claro. Mas não, Ezequiel teve menos importância? Não, ele estava na geografia que Deus estabeleceu. Enquanto Daniel ganhava os príncipes, pregava contra o pecado no palácio, Ezequiel estava profetizando no vale, dizendo: Deus de Israel, o Deus do nosso pai Abraão, do nosso pai Isaac, do nosso pai Jacó, ainda é o nosso Deus. Aleluia! Eu encerro dizendo: existem rotas que Deus traça sobre a nossa vida. Atos capítulo 16. Deixa eu olhar aqui a referência, que eu agora estou branco. Aleluia. Atos capítulo 16, verso 6 e verso 7. Quem tem lá, pastor? Paulo dizendo: quero pregar na Ásia. Paulo preparou a bagagem, preparou tudo. Vamos passar tanto tempo na Ásia, vamos abrir igreja lá. Mas o texto diz que o Espírito de Jesus Cristo veio até Paulo e impediu dele pregar na Ásia. O Espírito de Jesus Cristo veio até Paulo e disse: eu não te quero na Ásia. Mas Senhor, eu quero ir para a Ásia. Eu não te quero lá, não é tua geografia. Depois eu vou enviar Jerônimo, depois eu vou enviar os discípulos, depois tu vai escrever para lá. Mas a Ásia não é tua geografia. Isso quem eu vou para onde? Essa Macedônia. Vai para Macedônia. Aí o texto diz que quando Paulo deita para dormir, aparece uma visão para ele e vinha alguém que gritava: ei, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando você entender a geografia que Deus tem com você, você vai ter capacidade de ouvir os gritos de agonia de alguém dizendo: graças a Deus, Deus está enviando alguém. Quando você entender a tua geografia, você vai ter sensibilidade de ajoelhar e chorar por uma alma, e você vai ouvir um grito de agonia dizendo: pregue para nós, cante para nós, ore por nós. Quando você está na geografia que Deus determina para você, você não tem que forçar para ir. Você vai
entender a geografia de Deus, os convites naturalmente começam a surgir. Porque o teu nome está sendo soprado. Não porque tu tem uma boa retórica, oratória, ou milete, exegese. Não porque tu tem uma boa entonação, canta, beleza. Não. É porque tu está na geografia que os céus já decretou sobre a tua vida. Tu está no caminho, tu está na rota que Deus já decretou na tua vida. Enquanto tu estiver na rota que Deus decretou na tua vida, pode levantar a mão, pode fechar as portas, pode a liderança se levantar, mas se está na rota de Deus, fica tranquilo, vai chegar na tua geografia. Oh Deus! Quer um conselho? Escute, segura o teclado. Quer um conselho? Você não precisa fazer nada além do que Deus te chamou para fazer. Você não precisa inventar. Fica na tua geografia e na rota que Deus estabeleceu. Quando Paulo chega na Macedônia, a primeira cidade é Filipe. Você acha que Paulo vai inventar moda? Você acha que Paulo diz: e aí, o que nós vamos fazer aqui, Silas? Sei lá, bora botar uns negócios doidos aqui e atrair o povo. A Bíblia diz que Paulo e Silas, pela manhã, desciam a praia à beira do rio, dobravam os joelhos, oravam, levantavam, cantavam, a conjectura minha agora, cantavam 3 hinos da harpa, o 15, o 3 e o outro mais. Eles cantavam, terminou de cantar, abre a Bíblia, aí começava a ler João 3,16. Porque Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os dias eles oravam, cantavam e pregavam. Aí a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela ouviu o louvor, a oração e a pregação e se converteu e disse: agora a igreja é na minha casa. Resultado, eles não precisaram inventar moda, só fizeram o que Deus chamou para fazer na geografia certa. Diz, mostrando aos hebreus, pela fé Abraão andou, pela fé Isaac andou, pela fé Jacó andou onde? Na roda de Deus, e chegou onde? Na geografia de Deus. Feche os olhos. O Espírito Santo de Deus, graça de tudo, louvor e adoração por tudo que o Senhor é. Glória a Deus, a vitória é nossa.